Mais uma distribuição vídeo em casa. Filmes para a família. Mudando à medida que aumenta sua compreensão. O medo e a superstição foram substituídos pelo conhecimento e, em muitos casos, por uma grande preocupação. Mas o deslumbramento permanece o mesmo, até mesmo para os que têm mais experiência em viajar pela região. Grande parte está agora ocupada por cidades e pela agricultura, mas ainda existem territórios em que a antiga África continua sendo preservada, selvagem e livre das pressões do homem. Um desses lugares é o Botsuana, ao sudoeste do continente. Água. A essência da vida. A seiva vital do Botsuana flui pelo rio Okavango. Ele nasce em Angola, país vizinho, e irriga o magnífico delta do Okavango para desaparecer nas areias crestadas do deserto de Kalahari. Perto de suas margens, o suprimento de água é relativamente abundante, porém, mais além, a vida depende das chuvas. Versão brasileira, Dublamix, Botsuana Rio. é um país com uma longa estação seca, o que se reflete nas plantas que se adaptaram ao deserto e no comportamento dos animais que habitam a região. O delicado equilíbrio da natureza africana baseia-se na água. Os animais e as plantas sobrevivem apenas devido à sua capacidade de se adaptar aos ciclos de seca e abundância. Os pássaros têm mais mobilidade para migrar em busca da água, mas alguns deles se desenvolverão em ambientes secos se conseguirem se ambientar. Os membros do gênero gálago conseguem obter toda a água de que necessitam nos insetos dos quais se alimentam. Nos longos períodos de seca, eles podem sobreviver com a resina encontrada nas acácias. Seu vizinho, o porco-espinho de crista, cujos espinhos o protegem do calor e de seus inimigos, é vegetariano e se nutre da umidade das plantas bulbosas e das raízes que escava. A raposa de orelhas de morcego expele calor através de suas imensas orelhas bem irrigadas de sangue. O almíscar se protege do calor escondendo-se nas sombras durante o dia. Cada animal possui sua própria forma de lidar com o calor e a seca. O texugo de mel é um animal notívago, mas como sua dieta inclui quase tudo, ele também sai à caça de dia em busca de outros animais. Toda a vida animal africana é um quebra-cabeças em que cada espécie se encaixa perfeitamente no todo formado pela natureza e pelos animais. A avestruz adulta, por exemplo, tem poucos inimigos naturais, mas as matas abrigam um caçador de ovos insaciável, o mangusto listrado. Ao longo de milhares de anos de evolução, a batalha travada entre a avestruz e o mangusto resultou na vitória da primeira, simplesmente pelo fato de seus ovos serem demasiadamente grandes e duros, de modo que os mangustos não conseguem quebrá-los. Sua capacidade de sobreviver alimentando-se de pequenas sementes e seu permanente estado de alerta em relação ao perigo tornaram a avestruz um animal perfeitamente adaptável à vida nas planícies. A vida de outros animais da planície não transcorre com tanta tranquilidade. Até mesmo o possante leão tem um rival, a hiena pintada. Tornou-se ultrapassada a noção de que as hienas não passam de covardes animais de carniça, pois tornou-se evidente que elas são perfeitamente capazes de matar outros animais sozinhas e até mesmo de roubar presas dos leões. Os leopardos as encaram com indiferença. Eles costumam guardar suas presas no alto das árvores, onde elas não conseguem alcançá-las. Embora sejam consideradas atualmente como predadores eficientes, as hienas continuam a ser animais de carniça, dependendo da oportunidade. Para os herbívoros de maior porte que vivem nas grandes pastagens, a estação seca é um período de provação. Os búfalos, os gnus, as zebras e a fantástica variedade de antílopes vão enfrentando situações cada vez mais difíceis à medida que a seca toma conta da região. O mais espantoso é que a maioria consegue se manter aparentemente saudável, mesmo com a escassez de água. O gnu e a zebra podem partilhar a mesma área do território com os bonteboks e outros antílopes.
Como suas exigências em matéria de comida são totalmente diversas, eles vivem juntos sem problemas. Os elãs também se enquadram neste contexto. Eles têm outra coisa em comum além da questão alimentar: a necessidade de água. À medida que o vento quente e seco varre as savanas, aumentam as pressões sobre os animais. Eles não terão muito tempo de vida se não encontrarem fontes de água. Existe água nas matas e as manadas sabem onde encontrá-la. Aqui, onde sua movimentação não é limitada pelas cercas, elas vagueiam livremente pelas trilhas que vêm usando há séculos. Aos poucos, suas incursões levam-nas para mais perto de seus tradicionais poços. As girafas se elevam acima de outros animais como verdadeiras torres. O matiz dourado dos pelos do impala servem como camuflagem na paisagem ressequida. Os antílopes chifres de sabre não precisam de tanta camuflagem. Seus chifres são poderosas armas de defesa, bem como adornos que os machos ostentam diante de seus rivais e possíveis parceiras. Apesar do nome, o antílope d'água é às vezes encontrado longe dos poços, especialmente durante a estação seca. Mas o mais impressionante de todos os animais é o elefante. É também o que tem maior necessidade de liberdade. Quando livre de cercas e pressões, ele é um preservador natural do ambiente, afastando-se das áreas que devastou e retornando a elas apenas depois que a vegetação tenha crescido novamente. Mas, se privados dessa liberdade, eles podem se tornar extremamente destrutivos, alimentando-se ininterruptamente nas mesmas áreas sem permitir que a vegetação se recupere. Esses elefantes vivem livres e a paisagem que eles parecem ter devastado logo voltará a florescer. A movimentação dos animais torna-se mais ansiosa. A pressão da seca impele os búfalos em direção à água. Os elefantes são os primeiros a chegar a um dos poucos poços de água da região. Os mais velhos verificam as margens em busca de sinais de perigos, tais como predadores que possam ameaçar seus filhotes. Logo, o resto da manada avança. Depois de beber, o grupo se entrega ao prazer de se banhar e chafurdar no lodo. Os elefantes precisam beber diariamente para manterem a saúde. As fêmeas podem dar à luz o ano inteiro, mas a maioria dos partos acontece antes das chuvas. Os filhotes lidam melhor com a seca quando atingem os 6 meses.
Para os filhotes, o banho também é hora de brincadeira, assim como acontece com tantas espécies, inclusive a dos seres humanos. Chafurdar no lodo mantém a pele flexível e livre de parasitos. Se privados dos banhos regulares, os elefantes podem sofrer problemas de pele que lhes afetarão a saúde. À medida que a seca se agrava, os elefantes se mantêm mais perto das fontes de água para poderem fazer uso delas diariamente. Até mesmo a distância de um dia de jornada das fontes, sua provisão de alimentos pode ficar comprometida. Existe o perigo da inanição, mesmo se houver água, se os poços forem poucos e muito esparsos. As plantas perto dos poços também servem de alimento, embora não haja o suficiente para toda a manada. O principal é abastecer o organismo de água antes de sair em busca de comida. Os elefantes bebem em grande quantidade diariamente, geralmente durante a tarde ou ao cair da noite. Uma tromba cheia de água chega a 2 metros de comprimento e pode armazenar 4 litros. Depois da manada saciar a sede, os elefantes seguem em direção ao próximo território de alimentação. Geralmente viajam à noite para evitar o calor do dia. As fontes estão agora liberadas para os outros animais. O antílope d'água e a zebra precisam ser mais cautelosos do que os elefantes, pois são muito mais vulneráveis a predadores, tais como os leões e as hienas. Eles se aproximam do poço muito animados, mas aos poucos, sempre alertas a qualquer sinal de perigo. Uma manada de antílopes chifres de sabre vai se abeirando calmamente à espera de sua vez. Eles raramente se misturam com outros antílopes. Preferem esperar até que terminem de beber. Quando se torna evidente que o poço é seguro, a manada apressa o passo. O dorso de um grande antílope chifre de sabre serve como uma espécie de plataforma para alguns pica-paus que removem parasitos de sua pele. Quando a manada se aproxima da água e começa a beber, alguns se mantêm atentos, vigiando a paisagem. Seus chifres, em forma de cimitarra, são armas altamente eficazes, usadas contra o ataque de leões e outros predadores maiores. Ainda assim, os antílopes se mantêm vigilantes. Sempre é preferível fugir a enfrentar uma luta arriscada. Com a chegada das girafas, a segurança dos outros animais é reforçada. De todos os animais, mesmo os que têm a visão mais apurada, a girafa é a mais capaz de detectar perigo à distância.
A postura que assume para beber pode parecer deselegante, mas permite à girafa se posicionar rapidamente para qualquer movimentação. Os antílopes chifres de sabre, depois de beber o suficiente, do outro lado do poço, longe dos outros, retomam a jornada. Os próximos a chegar são um pequeno grupo de avestruzes. Assim como as galinhas d'Angola, são visitantes assíduas de qualquer poço permanente como este. Um grupo de impalas se reúne aos demais. Todos os antílopes se mantêm alertas enquanto bebem, jamais se permitindo os prazeres de um banho como fazem os elefantes. Um kudu macho fica de sentinela sobre um formigueiro nas proximidades enquanto as fêmeas se aproximam do poço cobertas de pássaros. Mais alguns machos, com suas máscaras desenhadas em preto e branco, reúnem-se às fêmeas na beira do poço. Um jovem kudu está inquieto. Não confia, como sua mãe, na vigilância dos outros antílopes. Uma das girafas mais jovens assume uma postura pouco convencional ao beber. O primeiro gnu aparece anunciando a chegada de uma grande manada que pode ser ouvida avançando pela mata. A tranquilidade do poço atrai uma das espécies mais atingidas pelo perigo de extinção. Os rinocerontes brancos precisam beber pelo menos uma vez a cada 2 dias, portanto, encontram-se sempre a poucos quilômetros da água. A zebra, bebendo tranquilamente, não se deixa perturbar pelas cabriolas de um travesso gnu, mas ele é seguido de perto pelo resto da manada. Os gnus se incomodam com as picadas de insetos, sempre mais numerosos perto da água do que em qualquer outro lugar. Um solitário antílope niala não recebe boas-vindas dos gnus à beira do poço. Mas estes logo se afastam, sendo substituídos pelos palhaços da floresta. Os engraçados, mas agressivos, javalis africanos. Os javalis adoram chafurdar no lodo, cobrindo-se com uma camada de lama que os refrescam depois da seca e remove parasitos quando se quebra e cai à medida que os animais avançam por entre a mata.
Algumas irritações piores são aliviadas de forma mais direta. Os javalis rolam e se esfregam no solo várias vezes ao dia, frequentemente em locais prediletos como os cupinzeiros e galhos secos. Se não houver nenhum por perto, outro javali resolve o problema. Além de auxiliar na higiene pessoal, a visita às fontes de água dá a oportunidade de restabelecer o lugar do animal na hierarquia das selvas. As perseguições não são meros jogos, e sim conflitos que constituem rituais importantes para confirmar o domínio do macho mais forte. Uma vez estabelecido isso, o javali vencedor pode continuar a beber. Os macacos cercopídeos se movimentam em grupos compactos, com sua própria hierarquia confusa. No poço, eles se mantêm muito atentos à presença de predadores. Os gritos de suas sentinelas alertam todas as outras espécies com relação ao perigo. Os macacos ficam sempre perto das árvores, que lhes permite escapar imediatamente no caso de um predador se aproximar. A visão aguçada é vital para sua movimentação rápida e segura. Onde existe abundância de água, um outro grupo de animais estabelece seu lar permanente. As lontras encontram comida e segurança nos poços e rios. Os grandes rios e lagos da África parecem distantes do calor, da poeira e dos conflitos nas planícies. Eles transmitem um sentido peculiar de tranquilidade. Em suas margens vivem os mais serenos de todos os mamíferos de grande porte da África, os hipopótamos. Os hipopótamos passam a maior parte do dia revolvendo-se na lama. Ao contrário da maioria dos outros animais, eles são vulneráveis às queimaduras do sol se ficarem a descoberto por muito tempo. Eles se movimentam com grande facilidade na água. Costumam andar no fundo ao invés de nadar, mantendo-se submersos por até 4 minutos. Fímbrias fecham-se automaticamente para cobrir suas narinas logo que submergem. Por toda a África, onde quer que haja água, a águia pescadora pode ser encontrada, caçando suas presas facilmente na superfície dos lagos. Os filhotes famintos aguardam em um ninho nas proximidades. A água não precisa estar visível a olho nu para desempenhar sua função no ecossistema da África. As plantas absorvem a umidade das profundidades do solo, atendendo às necessidades de animais capazes de alcançá-la. A bela nectarínia macho, com sua plumagem verde, azul e vermelha, bebe o néctar das flores. Eles não são os únicos a explorarem esta fonte de umidade e açúcar. O
pastor-ninho de asas cor de laranja bebe regularmente seus coquetéis neste bar cheio de cores. A floração de frangipanas produz um forte odor que atrai os insetos para a polinização. Os hibiscos oferecem seus estames de uma corola acetinada. Suas pétalas são marcadas com uma configuração ultravioleta invisível ao olho humano, mas vista claramente pelos insetos. As flores se integram perfeitamente na delicada, porém vigorosa teia de vida desta remota região da África. Suas cores e desenhos são estritamente práticos, bem como seus meios de sobrevivência, embora aos nossos olhos pareçam um espetáculo de beleza em sua mais pura forma. A sinfonia harmônica da vida selvagem na África é mantida por uma interdependência sutilmente equilibrada das espécies entre si e entre elas e o meio ambiente. Desde os animais das regiões secas e os que habitam as águas até o caleidoscópio de flores, cada um desempenha uma função no grande conjunto deste recanto intacto do continente. O fator que todos têm em comum é a água, a essência da vida. A vida é pacífica nas zonas rurais do sul da África. Os hábitos antigos são preservados. A tradição se mantém muito forte. Foles como este provavelmente vêm sendo usados há séculos. Mas não longe daqui existe um tipo de vida totalmente diferente. As cidades grandes oferecem a tentação de ganhar dinheiro. O dinheiro é o meio para se obter aquilo que todo africano deseja: educação para si e para seus filhos. Para consegui-la, as pessoas do campo estão dispostas a viver neste mundo totalmente estranho, longe da paz e da serenidade das selvas. As consequências podem ser imprevistas. Muitos dos habitantes dos centros urbanos da África possivelmente sentem uma grande nostalgia em relação ao silêncio e ao isolamento que usufruíam quando crianças nas matas. Mais uma distribuição Vídeo em Casa. Filmes para a família. Tradições africanas. Versão brasileira Dublamix Rio. A tribo Batonka consiste de um grupo de pessoas orgulhosas de suas tradições. Um dos exemplos é a cerda de porco-espinho enfiada no nariz de uma mulher. Hoje é um símbolo do orgulho da tribo. Mas na época da escravidão, seu objetivo era tornar as mulheres pouco atraentes para os homens, tornando seu rapto menos provável. Ao deliberadamente manterem seu estilo de vida rural, os Batonkas expressam resquícios do seu receio de estranhos. Algumas pessoas consideram-nos rudes, mas dentro do grupo eles são alegres e independentes. Através do vasto território da África, existe uma rica variedade de estilos de vida tradicionais, talvez mais evidente nas terras férteis ao sul do continente. Os que tiverem a paciência e a humildade para ver, escutar e aprender, poderão ter um rico aprendizado sobre sua experiência de vida. Uma pitada de rapé, compartilhada com o chefe de uma aldeia Matabele, pode ser a porta de entrada para uma preciosa troca de ideias. A idade e o status do chefe é evidenciado pelo anel de cera de abelha sobre sua cabeça, um amuleto para prolongar sua vida. Cada ruga de seu rosto gentil representa mais um ano de sabedoria e experiência acumulados ao longo da vida. Os Matabeles não são muito receptivos a estranhos, de um modo geral, mas o homem no carro branco tornou-se seu amigo, através de visitas sociais regulares e pela ajuda que vem prestando à tribo.
Eles compreendem e apreciam sua curiosidade sobre seu modo de vida e seus mistérios. Em frente à sua cabana decorada com um chifre, o xamã da aldeia mostra um pouco da arte da magia. A própria cabana é um santuário. Ninguém pode entrar sem ser convidado. Ele raramente revela seus feitiços. A arte, que deve ter parecido verdadeiramente mágica quando descoberta e na qual o xamã continua a ser o especialista por tradição, é a forja de armas de ferro. O carvão de lenha e os foles de pele, em mãos habilidosas, produz fogo a uma temperatura suficiente para trabalhar o metal. O martelo foi feito na cidade. A rejeição a métodos estrangeiros não é total, e sim seletiva. Existe uma tendência a se considerar esse sistema artesanal muito primitivo, principalmente por ser realizado sobre uma pedra no chão e não no tipo de forja que conhecemos. Mas a lâmina fabricada pelo xamã não é nem um pouco grosseira. É muito afiada. E seu punho, tradicionalmente curto, faz dela uma arma bastante eficaz. As danças da tribo também não são primárias, embora tenham sido frequentemente descritas deste modo. A África é o berço de belíssimos ritmos e melodias. O som do chocalho de cabaça e os tambores de pele são a origem da inspirada música africana que se espalhou pelo mundo. Aqui, em sua terra natal, ela produziu danças que são mais sutis e criativas do que a maioria de suas imitações europeias. Com seus trajes de peles de animais decorados com plumas de avestruzes, os matabeles parecem exóticos e bizarros, mas na vida cotidiana eles resolvem diversos problemas com que se deparam todos os seres humanos. Assim como para nós, a música lhes ajuda a esquecer os problemas mais imediatos. É uma oportunidade de diluir as questões do cotidiano em um apaziguante e infinito mar de sons. Muitas tarefas rotineiras podem ser realizadas durante a música. O grande cesto trançado por uma das mulheres servirá para armazenar o produto das colheitas de milho, dieta básica da tribo. É feito de palha colhida nas savanas. Com seu tipo de vida pacífico e estável, sem vínculos e pressões relacionados a acontecimentos externos, este povo preferiu ficar onde está, ao invés de se aproximar do padrão de vida cada vez mais sofisticado do resto do mundo. Ninguém pode acusá-los de estarem errados, mas eles são efetivamente diferentes de outras tribos da África. A decisão de se manterem isolados não se baseia em rusgas ou ressentimentos. Os matabeles sempre foram um povo orgulhoso e independente.
Com seus cantos ainda ressoando nos ouvidos, o visitante segue adiante em busca de outra tribo, que preferiu absorver um pouco mais dos costumes do chamado mundo civilizado. As histórias dos viajantes falam do território ermo e sem estradas das planícies africanas. Bem, trata-se certamente de uma planície, mas será que é erma e sem estradas? Na verdade, não. Toda esta região é demarcada pelas fronteiras invisíveis e sem conflitos das tribos que habitam o lugar. Quanto a trilhas e estradas, até as crianças sabem se orientar sem elas. Shakespeare escreveu sobre um aluno choroso com sua bolsa escolar, o rosto com o brilho matinal, arrastando-se de má vontade qual caracol para o colégio. Estes rostos são realmente brilhantes, mas não demonstram vontade de chorar, e em seu aprendizado não transparece nenhuma má vontade. Na verdade, as crianças desta região adorariam a oportunidade de conseguir uma boa educação. No rebuliço e algazarra do pátio da escola, 1000 alunos se reúnem como em um brilhante mar de bom humor, curiosamente humano. A alegria que essas crianças sentem na escola e pelo que ela significa forma um contraste marcante com a atitude apática de muitas crianças de países mais desenvolvidos. A disciplina é rígida e os alunos obedecem imediatamente. Educadores mais avançados poderiam considerar o método obsoleto, mas se este é o caso, ele incorpora os aspectos mais positivos do antigo sistema. Qualquer professor sabe que a melhor maneira de começar o ensino é com algo que a criança já sabe. Assim, o canto, uma habilidade partilhada pela maioria, dá início ao dia. Quando termina a reunião matinal, o mestre-escola envia todas as crianças para as salas de aula, como em qualquer outra parte do mundo. Só que estas salas de aula ficam debaixo das árvores. A equipe de professores pertence às aldeias locais, embora muitos de seus membros tenham sido treinados nas cidades. Mas a familiaridade com as tradições e costumes dos alunos assegura uma excelente relação entre estes e seus mestres. Quem se aproxima da escola pode ter a impressão de que o local está deserto. Mas quando cessa o barulho do motor, o visitante poderá escutar o alegre canto das crianças, um dos mais belos sons do mundo. O visitante para em uma das salas de aula para ver o que os jovens africanos estão aprendendo. O melhor é começar pelo início. O jardim de infância é o caminho para a alfabetização com algumas leituras e lições escritas. As crianças ficam encantadas com o visitante. Ele descobre que a primeira lição será realizada na língua natal das crianças. Quando tiverem dominado a arte mágica de colocar sons no papel para depois relê-los, estarão prontas para explorar outros idiomas. Elas utilizam o alfabeto romano para ler e escrever. Embora saibamos agora que a cultura de muitas das tribos africanas é bastante antiga, elas nunca precisaram da escrita, portanto, não existe nenhum alfabeto africano.
Transcrever sons em um alfabeto que não foi projetado para descrevê-los foi um problema para os adultos que trabalharam com a nova ortografia. Mas as crianças aprendem muito rápido. Sons retirados do papel são uma espécie de mágica. O som saído de uma caixa já é coisa bem diferente. As crianças dançam ao som de músicas que elas próprias compuseram. É como estar no rádio. Rádios e gravadores, ou escrita e leitura, são maravilhas das quais seus avós jamais ouviram falar, mas farão parte do cotidiano destas crianças. Outro aspecto da educação extremamente importante na tradição tribal é o treinamento da forma física e agilidade. Chega a ser irônico que durante o treinamento para uma nova forma de viver, as crianças devam aprender o hábito do exercício. Em seu estilo de vida tradicional, que muitas jamais chegarão a conhecer, as obrigações das aldeias, nas casas e nos campos, mantêm os habitantes atléticos e saudáveis. As danças folclóricas já tiveram um significado especial, como prece ou invocação, ou como agradecimento pelas colheitas. Mas serão no futuro, para muitos destes jovens, apenas uma forma de exercício. O futuro da jovem africana está mais ligado ao nosso presente do que ao seu passado. Assim como nós, ela provavelmente comprará farinha em uma loja e seu contato com a terra se limitará a umas poucas plantas de jardim. As crianças na Europa cantam. É assim que nós debulhamos o milho, sem jamais termos visto como se faz. No futuro, os filhos destas jovens cantarão uma canção semelhante. Para um povo em que o ritmo está tão enraizado, fazendo parte de sua identidade nacional, jogos e danças são a mesma coisa. Em todo o mundo, as crianças adoram movimentos coordenados. O sentimento de que o grupo pode criar algo de que nenhum de seus membros seria capaz isoladamente. Malusu, malusu, wavelilanga, wachonilanga, sabala sati 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, age, 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 age. As crianças de qualquer país gostariam de se reunir a esta roda de dança, embora cada uma criasse seu próprio nome para ela. É um fenômeno mundial. Dançar é basicamente uma expressão natural de saúde e alegria. Sua propriedade de manter a boa forma é para o homem do campo puramente acidental, mas poderia se tornar muito importante para o homem da cidade. O artesanato produz um efeito semelhante no estado de espírito. O principal objetivo ao produzir objetos decorativos ou úteis é o de vendê-los. Afinal, a habilidade manual das mulheres da tribo produz artigos vendáveis. Mas existe ainda um outro propósito. Fazer desenhos decorativos com cordas é um passatempo tranquilizante e curioso, além de barato e lucrativo se as pinturas forem vendidas. No campo, muitas das cores podem ser obtidas no próprio local, em plantas bulbosas e flores, outra habilidade tradicional.
Na cidade, mesmo se as pinturas forem compradas, os jovens poderão aprender em uma forma de arte agradável e recreativa. Uma das coisas que as autoridades das escolas jamais perdem de vista é que muitas destas crianças do campo podem vir a passar grande parte de suas vidas na cidade. Um dos maiores presentes que a escola lhes pode dar, depois da educação básica, é um lazer agradável e lucrativo. Os materiais para muitos desses artefatos são fáceis de serem obtidos, muitos deles gratuitamente a partir de fontes naturais. Entre a variada gama de habilidades desenvolvidas na escola, algumas são totalmente inspiradas por esta, como a criação de mosaicos de vidro e de seixos de rios. Outras são formas de arte mais tradicionais, que a escola apenas ajuda a desenvolver, mas que já existem nas aldeias. O entalhamento em madeira é uma delas. Os temas, é claro, são totalmente tradicionais. Outras formas de arte são apenas educacionais, como os mapas decorativos, ou puramente decorativas, tendo, por exemplo, um pássaro como motivo. A fabricação de vassouras, por outro lado, é estritamente funcional. Elas serão usadas em casa ou na escola, mas o artesão terá o prazer de ter criado um objeto útil. Fazer cestos é outra habilidade tradicional. Neste caso, a escola objetiva preservar uma arte que tende a desaparecer. A cerâmica africana é apreciada em todo o mundo. Mas, sem o incentivo dos educadores, ela também poderia desaparecer por falta de utilidade prática. Como o tradicional chapéu de palha, funcional e muito decorativo. A escola está tentando realizar 3 coisas, e com muito sucesso. Além da educação que pode levar a objetivos maiores, ela incentiva as crianças a desenvolverem habilidades que são ao mesmo tempo recreativas e lucrativas. Além disso, mantém vivo o interesse pela arte tradicional de seu povo. Quando deixarem a escola, essas meninas talvez venham a se tornar enfermeiras ou professoras. Também é possível que prefiram permanecer nas zonas rurais como esposas. As bolsas de palha são um produto de exportação na economia escolar. Com o dinheiro levantado pelas vendas, a escola poderá comprar mais materiais para os trabalhos de arte, artigos que o campo não produz, como algodão colorido para tecelagem de tapetes. A satisfação e o prazer que as crianças sentem na escola mostra a importância que ela tem em suas vidas. Aqui, elas encontram dignidade e uma estrutura social tradicional e estável. Se não soubessem nada da cidade, seriam perfeitamente felizes. Mas a cidade mantém o seu apelo constante, com uma voz doce e tentadora, oferecendo emoções, um novo mundo e, acima de tudo, dinheiro. Coisa que as pessoas do campo jamais tiveram e da qual não necessitavam. A estrada que vai das tranquilas aldeias históricas até as grandes metrópoles é bastante longa. Para as crianças africanas, muitas das quais farão este trajeto, será como uma viagem na máquina do tempo, apesar de todo o preparo que tiveram na escola. Sentirão falta dos estáveis grupos familiares e da companhia amável de seus vizinhos, bem como da orientação dos chefes e dos mais velhos. Frequentemente, esta nova liberdade produzirá sentimentos de desorientação,
bem como exigências com relação ao seu sentido de dever, às quais não estão habituadas. Muito do dinheiro que ganharem na cidade irá para o campo, a fim de financiar os estudos dos irmãos mais jovens. Frequentemente, o trabalhador das selvas de pedra desejará poder voltar para casa junto com o dinheiro, em vão. Agora é o momento em que a educação recebida nas escolas campestres poderá beneficiar uma nova geração de habitantes nas cidades da África, à medida em que lutam para manter na estranha paisagem urbana os valores perenes e as tradições de sua infância no campo.